Boa noite a todas, boa noite a todos. Hoje, meu grupo, que consiste no Bernardo Fiuza, Igor Marchione, Lorena Fazolo, Marcos Vinícius, Maria Eduarda Brasileiro, Maria Isabel, Pedro Falcão, Sabrina Neves, Sara Mesquita, Thiago Maia, Vitor Gabriel, Vitória Ashley e eu, Luísa Lopes, iremos abordar sobre os núcleos coloniais de Raposos, Rio Acima e Nova Lima. Antes de tudo, vou contar um pouco da história de Raposos. Então, o município de Raposos foi um dos primeiros de Minas Gerais. Ele foi fundado em 1690 por Pedro de Moraes Raposo, que era um bandeirante do território paulista que se estabeleceu na cidade. Inicialmente, o nome foi dado de Arraial das Velhas e, posteriormente, Arraial dos Raposos. A cidade foi se desenvolvendo com a instalação dos primeiros engenhos, com o abastecimento dos primeiros mandiolos para a fabricação de diversas comidas, como a fabricação de farinha de mandioca, incluindo também plantações de feijão, arroz, milho e cana-de-açúcar. A primeira matriz de Minas Gerais foi a Capela de Nossa Senhora de Conceição, que foi fundada em 8 de dezembro de 1690 na cidade de Raposas. E era apenas uma ermida de pau a pique antigamente. Em 27 de dezembro de 1948, o Arraial dos Raposos é elevado à categoria de município, denominado Raposos, e logo após, em 1º de janeiro de 1949, desmembrou-se de Nova Lima e, em 1950, Lindouro Duarte Batista tornou-se o primeiro prefeito da cidade. Abordando agora um pouco das curiosidades de Raposos. Raposos é um município brasileiro do estado de Minas Gerais muito rico em cultura e diversidade, e fica apenas a 33 quilômetros de distância de Belo Horizonte. Logo na estrada que leva para Raposos, dá para perceber que a cidade é rodeada pela natureza, e não é à toa que os viajantes buscam no município esse contato mais próximo através de trilhas e mountain bike. E, além da natureza, ainda encontram toda a simpatia dos moradores locais. A cidade tem mais de 18 nascentes. Algumas dessas principais atrações são Poço Azul dos Crentes, da Pedra e dos Impossíveis, além também da Igreja Matriz da Nossa Senhora da Conceição, citada anteriormente. A estação ferroviária de Raposos foi inaugurada em 1891 e entre 1928 e até pelo menos os anos de 1960 saía da estação uma linha de bondes elétricos da estação João del Rei Minim com um percurso de 9,5 km que partia da plataforma da estação e ligava a cidade de Nova Lima. Além também de Raposos possuir uma incrível riqueza em artesanatos. Agora sim vamos tratar dos núcleos coloniais de Raposos. A história da fundação do povoado dos Raposos teve seu início em princípios de 1690, quando a capitania de Minas Gerais ainda não existia. Arthur de Sá Menezes, governador-geral das capitanias do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, designou Pedro de Moraes Raposo para descobrir ouro e pedras preciosas nos sertões de Minas, região dos índios cataguás. Ele trouxe consigo muitos membros da família, vários amigos e todos aqueles que queriam ficar ricos, e não tinham medo do desconhecido ou dos índios. Entraram pela região de Sabarabuçu e seguindo os caminhos de Paz Leme, acompanhando o leito do rio Guacuí. Encontraram um local ideal para garimpar e faiscar ouro na confluência de um volumoso ribeirão. A terra era fértil e o ouro era encontrado em um aluvião, então fundou-se o Arraial dos Raposos. Eles começaram a semear os gêneros de subsistência, aos poucos foi-se colhendo milho, feijão, mandioca e cana-de-açúcar para a produção de melado, rapadura, farinha de mandioca e cachaça, como citado anteriormente. O rio Guacuí, que orientou a penetração dos bandeirantes, era negável e se tornou fundamental para o escoamento dos produtos. Sendo assim, o Arraial dos Raposos passou a abastecer Sabarabuçu, Arraial Velho, Gaiá e Santo Antônio de Rio Acima. Rio Acima. Nascida às margens da Estrada Real, que ligava o Rio de Janeiro aos centros mineiros, o município se estende por 229,8 km² e contava com 10.312 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 44,9 habitantes por km² no território do município. Em 1736, Rio Acima surgiu como um povoado em torno de uma capela erguida nas barrancas do Rio das Velhas. O povoado de bandeirantes, mineradores e comerciantes de tropas experimentou tal florescimento em meados do século XVIII. Em 1º de junho de 1890, é inaugurada a Estação Ferroviária Central do Brasil, e junto a ela traz um novo impulso econômico à região. Como costume da época, por volta de 1752, foi erguido a Capela de Santo Antônio, padroeira da cidade, no estilo barroco. Posteriormente, por volta de 1773, foi construído
a Capela do Rosário. Algumas curiosidades sobre a cidade. As belas cachoeiras de Rio Acima atraem bastante os turistas. A Cachoeira do Índio e a Cachoeira Viana são as mais famosas e estão bem próximas uma das outras. Além delas, a Cachoeira Chicadona também é muito visitada. Também é possível traçar um percurso que passe pelo Véu da Noiva e Cachoeira de Santo Antônio. No início do século XX, a cidade se inseriu num ciclo industrial, ao abrigar a siderúrgica Samsung, propriedade de Américo. Ela foi uma das primeiras construídas no estado. Rio Acima é uma cidade que possui 100% do seu território situado no APA Sul, Área de Proteção Ambiental, que comporta 14 municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. Em 9 de fevereiro de 1831, o povoado de Santo Antônio de Rio Acima recebeu a visita do casal. Já em julho de 1890, foi inaugurada a Estação Ferroviária Central do Brasil, construída junto com a ferrovia que ligava antigamente Sabará a Ouro Preto. Núcleos coloniais de Rio Acima. O núcleo colonial de Santo Antônio de Rio Acima inicia-se por volta de 1736, descoberta pelos bandeirantes que desbravavam o interior de Minas Gerais à procura de ouro. Situado às margens do Rio das Velhas, que ligavam as duas principais sedes administrativas de extração de minério em Minas Gerais, as comandas de Vila Rica e Sabará, levando até o Rio de Janeiro. Apesar de estar situado em um local estratégico, a cidade não obteve um desenvolvimento específico na exploração do ouro em torno, mas foi suficiente para iniciar o processo de ocupação que se deu de maneira espontânea às margens do Rio das Velhas, ao longo da Estrada Real, onde foi construída a primeira igreja. Provavelmente, o núcleo original nasceu em terras eclesiásticas. Surge como cesário simples, sem pavimentação e rodeado de grandes propriedades, que se dedicavam à mineração, à pecuária, o comércio, à produção de açúcar, doces, queijo e aguardente. Essas atividades eram rentáveis por causa de suas localizações, entre o caminho de Ouro Preto e Sabará. A história de Nova Lima se inicia no século XVIII com a chegada de Domingos Rodrigues, um bandeirante paulista que estava em busca do ouro nos ribeirões auríferos de Cristais e do Cardoso. No início, a cidade foi chamada como Campos de Congonhas e com a expansão do ouro e com a chegada dos mineiros para trabalhar, foi chamada de Congonhas de Minas de Ouro e se tornou distrito subordinado de Sabará e recebeu o nome de Congonhas de Sabará. Em 1893, Congonhas de Sabará se tornou Vila Nova de Lima em homenagem ao historiador, poeta e político Augusto de Lima. Em 1923, a cidade por fim recebeu o nome de Nova Lima. E em 5 de fevereiro, a cidade comemora sua emancipação político-administrativa. Nova Lima se localiza na região metropolitana e é dona de eventos atrativos históricos. Nova Lima abriga uma das maiores cervejas premiadas artesanais do Brasil e algumas das laureas internacionais. Abriga também o Parque Estadual de Serra do Rola Moça, uma das mais importantes áreas verdes em Minas Gerais. Há também monumentos históricos, como igrejas e capelas, com o altar esculpido por Aleijadinho, tendo a matriz Nossa Senhora do Pilar como uma das maiores obras da cidade. A religião também é bem marcada por manifestações, com a dança do Pilar, em que o artesanato e a cultura se misturam com a música e a dança. Em 1701, Domingos Rodrigues encontra ribeirões auríferos e inicia atividades mineradoras, sendo assim suficiente para atrair aventureiros e assim formando um dos núcleos populacionais. Entre a Serra do Curral e a Serra da Moeda, o arraial foi crescendo da Capela do Senhor do Bonfim e foi expandindo para o norte, ao redor da Capela de Nossa Senhora do Pilar. Influência inglesa em Nova Lima.
A influência inglesa na arquitetura e no urbanismo é marcante e pode ser vista ainda hoje no bairro das Quintas, local das residências dos dirigentes da mina. As casas foram construídas no centro dos lotes, que são geralmente delimitadas por cerca viva. Também na culinária, a influência inglesa pode ser observada. Os cakes ingleses deram origem à famosa queca, corruptela de cake de Nova Lima, um bolo de Natal feito com nozes, avelãs, castanhas, passas e frutas cristalizadas. Apesar de exercer forte influência nos costumes, no vocabulário e na culinária, os ingleses não tiveram ascendência nas crenças religiosas dos moradores da região. A Igreja Anglicana ministrava seu culto apenas para os britânicos.